Vocês já fizeram a atividade avaliativa que eu postei lá para vocês fazerem? Ainda vou falar. Vai. Ô, professor, eu Oi. tenho uma coisa para falar. Na quinta questão, eu respondi certo, que eu fui olhar a pontuação, mas ela contabilizou como errado. A quinta questão que você fala, ela tem duas alternativas que é muito parecida uma com a outra. Ela fala assim, energia cinética máxima, para ter a relação da temperatura, né? Só que lá é a mínima. Pegadinha. Isso, é mais ou menos isso mesmo. Pegadinha de João Kleber. Até um outro aluno perguntou, sabe? Aí eu fui lá e respondi para ele. Só que eu não lembro qual que é o nome dele. Ele até falou comigo, não sei se foi o Clayton. Não fui eu. Aí, ó, viu? Eu até expliquei para ele sobre a condição lá da temperatura mínima, né, que fala. Esse termodinâmica tem muita pegadinha. É porque isso aí tem a ver essas coisas assim, porque, por exemplo, até em qualquer disciplina dá para ter essas questões com significado às vezes um pouco confuso, no sentido de que fala assim, é a propriedade máxima ou é a propriedade mínima, entendeu? Às vezes o conteúdo ele quer confundir você nesse sentido. Igual, tipo assim, quando tem uma termodinâmica, aquela questão de dilatação. Nossa, tirei. Não pode ter ninguém no time, não. Você Isso, coloca aquele disco num buraco, a pessoa acha que o disco, o buraco do disco também aumenta. isso mesmo. Mas isso aí é uma questão prática que às vezes a gente, no nosso cotidiano, a gente acha que não acontece. Mas é igual ele falou mesmo, quando nós temos uma superfície circular e ela tem um furo, quando você esquenta, você acha que o furo vai diminuir, né? Porque o material vai aumentar, só que o furo também aumenta, porque o material aumenta como um todo. É igual o colega falou mesmo, essa questão de dilatação. É desse jeito mesmo, porque às vezes você tem algo do seu senso comum, do seu dia a dia, que vai te confundir. Você pensa que é de um jeito, tá bom? Mas vamos agora resolver exercícios relacionados às escalas termométricas, tá bom? Depois eu vou estar colocando o link para vocês lá ou para os outros colegas que não tiveram o momento de assistir aula síncrona aqui com a gente, tá bom? Aí vai estar o link lá para o pessoal assistir a aula. Então não esqueçam, pessoal, que até agora nós só temos duas atividades que são computadas com nota das que eu passei para vocês, tá bom? Não, é porque essas aulas eu gravo elas e coloco o link lá do YouTube no Classroom para o pessoal assistir depois a aula, quem não assistiu nesse momento, tá bom? Mas essa mesma aula aqui gravada que eu coloco lá, tá bom? É só porque eu tenho esse procedimento, porque às vezes o pessoal perdeu e quer assistir depois, tá bom? Então, pessoal, antes de falar assim exatamente sobre resolução de exercício, só para nós diferenciarmos aqui uma propriedadezinha que às vezes nós confundimos. Depois eu vou estar detalhando mais para vocês quando nós estiver estudando calorimetria, tá bom? Tem a termometria que estuda a temperatura e a calorimetria que estuda o calor. Esse nome calor, no nosso dia a dia, nós usamos ele com outro conceito um pouco diferente. Nós usamos esse nome calor, a sensação térmica de estar perdendo pouca energia em relação ao ambiente. Aí nós temos aquela sensação desagradável ali, né? Que nós falamos, estou com calor. Na física, o calor ele tem a ver com a energia térmica. Por exemplo, eu tenho dois objetos dentro de um sistema e o objeto A tem temperatura menor que o objeto B, o objeto B vai diminuir a temperatura e o objeto A vai aumentar. Eles vão mudar isso aqui, vai passar energia térmica, ou seja, as moléculas desse corpo que vibrava muito vai diminuir essa vibração. Oi.
Pode acontecer isso, é porque é o seguinte, se essa transferência ela não for, como que eu falo, homogênea ou síncrona, onde as vibrações das moléculas elas conseguem passar sem ter perda de energia, e aí pode acontecer esse choque térmico mesmo, que é o que a gente fala do choque térmico, tá bom? Mas o que acontece? A tendência é que parte da vibração das moléculas do corpo B, que está mais intenso que do corpo A, ele perde energia, diminui a vibração, e o corpo A passa a ter uma vibração maior devido ao contato entre eles. Isso, aí vai equilibrar as vibrações. Quando ele equilibra, ele entra em equilíbrio térmico. Essa energia que transfere de um corpo A para um corpo, ou de um corpo B, ou seja, na verdade, ele vai transferir do corpo mais quente para o corpo, falamos, mais frio, tá bom? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa energia que transfere que dá-se o nome de calor. A temperatura tem a ver com a vibração das moléculas dos corpos. A temperatura ela mede essa vibração. O calor mede a energia que transfere de um corpo para o outro. Então, na física, o calor tem sentido diferente do nosso cotidiano. Tá bom? Eu até coloquei aqui, ó, calor é diferente de temperatura. Então, na física, duas propriedades que são diferentes. Tem a ver com a agitação das moléculas? Tem, né? Isso, podemos falar assim. Uma mede a tensão, a outra mede a energia. Podemos falar assim. Ó, aí eu até coloquei aqui, temperatura é medida... No nosso caso, pessoal, nós usamos basicamente essas três escalas termométricas. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Se você for olhar na internet, existe outras escalas que o pessoal fala em estudos. Tá? A escala Resnick, Helmor. Então, assim, mas não precisa preocupar com aquilo que nem hoje em dia usa-se mais. Se você olhar, são exercícios muito antigos que tratavam desses problemas, tá bom? Agora, o calor, como ele é uma energia no sistema internacional é medida em joule. Num sistema usual, ele é medido em caloria, tá bom? Ou calorias, se são mais de uma, tá bom? É a mesma unidade de medida do valor calórico, né, dos alimentos que nós comemos, né? Porque ali ele mede a energia que contém quando você quebra as moléculas em cadeias menores que liberam calorias, né? Então, basicamente, só para esclarecer a diferença de temperatura e calor na física, tá bom? Depois nós vamos entrar em detalhe em calor numa outra aula. Não tá? Ixi, era para ter começado. Eu vou voltar lá. Eita, vocês não falam, eu... Deve ter acontecido algum problema aqui, quer ver? Eu coloquei lá, eu acho que... Eu tô abrindo outra. Deve ter dado um erro aqui na hora que eu coloquei. Ah, não, é que eu coloquei... Não coloquei a tela, tinha colocado outra coisa. Agora foi. Agora vocês estão vendo? Beleza, só organizar. Cadê? Como que volta aquela outra tela? Aqui. Só desabilitar isso aqui. Beleza. Então vamos continuar aqui, né? Então o que que acontece? Como eu estava falando para vocês, o calor ele tem a ver com essa energia, certinho? Vai passar do corpo A para o corpo B. Ele vai ser medido em calorias. Eu até anotei aqui, ó. Calor é medido em calorias ou em joule. Joule é sistema internacional porque calor é uma forma de energia, tá bom? Teve um pesquisador chamado James Prescott Joule. Ele fez um sistema. Depois eu mostro para vocês. Deixa eu ir no Open Board aqui. Ele fez um sistema. Ele pegou um recipiente
colocou água dentro dele. Colocou água aqui, certinho. E aí aqui dentro ele fez um sistema de engenharia que fez o seguinte: ele colocou um cilindro. Esse cilindro podia girar. Até lado a ele tinha um corpo preso aqui, que podia subir ou descer. Como ele estava em relação à gravidade, esse sistema de paz ele girava. Então o que aconteceu? Ele percebeu que quando esse corpo que tinha uma massa, ele descia pela ação da gravidade, isso que desenrolava essa cordinha que estava aqui no eixo, ele tinha uma energia potencial gravitacional, esse corpo, que nós já vimos lá no primeiro ano, que é mgh. Massa, gravidade e altura, certinho? Agora, quando ele fazia isso, essa água ela sofria uma variação de energia. Ela variava a temperatura, ele mediu isso a partir da variação de temperatura. Como ele observou o seguinte: então tem a ver algo que relaciona a temperatura com a energia mecânica do sistema. Então Joule, ele conseguiu unificar a mecânica com a termodinâmica, certinho? Então, em homenagem a ele, até que se mede energia em Joule. O nome é Joule que coloca, tá? Mas quando você vai colocar a unidade, coloca o J maiúsculo. Nós não colocamos a unidade por extenso com o nome maiúsculo, senão fica o nome da pessoa. Tá bom? É só Celsius e Fahrenheit que você começa com a letra F maiúsculo quando você vai colocar a unidade por extenso, tá bom? Senão as outras todas são minúsculas, o nome da pessoa. Se eu colocar maiúsculo, então o que acontece? Ele teve essa visão aqui, né, a partir de um experimento parecido com esse, que ele conseguiu relacionar energia mecânica e energia térmica. E aí houve a fusão das duas áreas que até então se estudava separado. Até então, energia era medida em calorias, tá bom? Calorias era medida de energia no sistema térmico. E aí, Joule soube dessa sacada que energia mecânica e térmica tem a ver uma com a outra, então aí ele houve existem as equações lá que dá para se fazer os cálculos, né? Por exemplo, lá nós vamos estudar depois da calorimetria, Q é igual a mc delta T, que é a equação chamada equação da calorimetria, que mede essa variação de energia térmica, tá bom? Essa quantidade de calor. Esse outro slide aqui, olha, eu coloquei, né, o que nós falamos que acontece no equilíbrio térmico. O calor é a energia que flui de um para o outro devido à diferença de temperatura. Quando atinge a mesma temperatura, tem o equilíbrio térmico. Isso aqui tá tudo no slide que eu coloquei para vocês da aula passada, tá bom? Só essa primeira slide aqui do calor que eu não havia colocado antes. Outra coisa que nós temos que entender são as escalas termométricas que nós utilizamos. Eu não coloquei aqui nenhum desenho, mas no slide passado eu já havia colocado, né, a equivalência dessas escalas em relação às escalas termométricas que nós utilizamos. Então, só para lembrar aqui no desenhozinho, quero um novo, mas está difícil de ir ali. Então, o que acontece? As escalas, pessoal, elas usam pontos fixos. O que é um ponto fixo? É que a substância, ela sofre mudança física e não altera outras propriedades. Por exemplo, ela muda o estado físico e não muda a temperatura. No caso, a água pura, ela acontece isso. Então, quando montam-se as escalas termométricas, a escala Celsius, por exemplo, atribuiu-se o número 100 para a temperatura de ebulição e o número 0 para a temperatura de fusão. A escala Fahrenheit comparada com a escala Celsius, lembra que eu disse para vocês que ela foi construída diferente? Ele usou a temperatura do ponto triplo da água e a temperatura do corpo humano. Só que aí verificou-se que não era muito bom esses pontos que ele escolheu, porque havia variações na temperatura do corpo humano e também o ponto triplo da água era um sistema muito difícil de se obter. O que acontece? Você pegava tipo um
um Erlenmeyer lá, aquele tubo lá redondo lá, você colocava lá dentro uma solução que continha amônia, sal, e você conseguia ter a água nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Fechava uma pressão, só que esse é um sistema muito difícil de se reproduzir, né? Isso é muito trabalhoso. Então você vai definir uma propriedade que aparentemente é simples a partir de uma função complicada. Então o que acontece? Eles verificaram a equivalência entre as duas escalas e que na temperatura de fusão, aqui de gelo, é o 32 para Fahrenheit, certinho? E para ebulição é o 212. Então, ó, aqui é ebulição. E aqui o outro ponto é a fusão. Na escala Kelvin, ó, a escala Kelvin ela é uma escala desenvolvida para fazer cálculos utilizando as equações de termodinâmica. Então ela não é uma escala necessariamente que precisa existir para você medir uma temperatura do seu cotidiano, certinho? Então não necessariamente você precisa de fazer isso, certinho? Então como você geralmente não precisa fazer isso, o que acontece? Comparando com a escala Celsius, na hora de jogar na fórmula da escala Kelvin, eles verificaram que o 0 Celsius, as moléculas ainda tinham energia de vibração. A grande sacada de Kelvin foi isso. Foi essa parte da energia que para retirar, para que esse corpo tenha uma temperatura mínima na escala Kelvin, ele atribuiu que, na verdade, essa temperatura equivale ao número 273. Aqui equivale ao 373. Então ele falou assim, bom, na verdade, quando eu fiz as contas, é que existia uma temperatura de mínimo de energia que na escala Celsius ela vale menos 273. Bom, então falou, então Kelvin falou que essa é a temperatura de energia mínima, então em homenagem a ele vamos fazer uma escala, que aquele número lá será o zero da escala Kelvin. Ó, Kelvin não coloca a bolinha de grau, tá bom, pessoal? Porque o Kelvin tem a ver com a energia de vibração das moléculas, tá bom? Então a escala Kelvin, ela tem essa variação aqui, ó, de 100 unidades também, de 32 a 212 vale 180 unidades, e aqui de Celsius vale 100 unidades. Então, a cada variação de 1 grau Celsius dividido por 100 é igual a variação de 1 grau Fahrenheit dividido por 180, que é igual a variação de 1 Kelvin dividido por 100. Então, a escala Celsius e a escala Kelvin têm a mesma variação. Então, se muda de 1 grau Celsius, por exemplo, para 20, aqui vai mudar, por exemplo, de 274 mudou aqui de 1 para aumentou 19, né? Então quanto que dá? 274 mais 19 dá 293. Então aqui aumenta para 293. Eu só quero falar o seguinte, se aqui aumentou, houve uma variação de 19 graus Celsius, aqui vai ter uma variação igual a 19 Kelvin, tá bom? Agora, quando é para Fahrenheit é diferente, ó, para Fahrenheit a cada 100 muda 180. Então, a cada uma muda 1,8 na outra. Aí tem que usar aquela fórmula que eu já havia anotado para vocês na aula passada, que eu anotei aqui no outro slide. Tá bom? Essa temperatura aqui, às vezes alguém quer saber de Fahrenheit quanto que é. Quer ver? Deixa eu fazer a continha aqui rapidão. 1,8 vezes menos 273 mais
é 459,4, essa aqui, ó. Menos 459,4 real Fahrenheit. Essa aqui na escala Fahrenheit, essa é a mínima, certinho? Então, pessoal, vocês têm que lembrar o seguinte, que na escala Kelvin não existe temperatura negativa. É uma questão lá daquela atividade que eu coloquei para vocês, né? Qual é a escala que não admite temperatura negativa? Então, é qual? É a escala Kelvin, tá bom? Essa fórmula aqui, não, é só Kelvin. O Fahrenheit tem negativo. O zero já é isso, já é a temperatura mínima, isso mesmo. Bom, agora respondendo a pergunta da coleguinha, que eu não vi o nome, mas o que acontece? Essa relação aqui, eu comparo as 3 escalas termométricas. Se eu quiser, por exemplo, transformar a temperatura de uma escala termométrica em outra, eu vou olhar aqui a relação e observar. Eu tenho temperatura de uma escala e quero descobrir na outra. Qual que é essa escala que eu vou estar usando? Né? Então, deixa eu só refazer um exercício aqui, rapidão, para vocês familiarizarem com a resposta. Como que eu tiro isso daqui? Beleza. Beleza, então o que acontece? Por exemplo, tem a lista de exercício, né, da aula passada. Deixa eu ir lá no slide da aula passada e pegar um exercício lá pra gente resolver. Aqui, ó. Aqui, esse exercício, por exemplo. Ele fala assim, ó. Ele tem uma história, o mercúrio, né, é um metal que na temperatura ambiente ele é líquido. Ele só entra para o estado sólido a menos 39 graus Celsius. Aí ele fala assim, ó. Calcule a temperatura de solidificação do mercúrio, ou seja, essa temperatura de menos 39 graus Celsius, na escala Kelvin e na escala Fahrenheit. Esse aqui é um bom exemplo, esse exercício para a gente resolver, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Beleza, então o que acontece? Lá eu tinha a equação que eu passei para vocês, que falava assim, ó. Vamos anotar ela aqui, quer ver? Essa equação aqui, ó. TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9, TK. Então, eu vou anotar ela aqui. Isso aqui fica atrapalhando todo qualquer lugar. Então, vamos lá, ó. TC sobre 5 igual a TF, temperatura Fahrenheit. Ó, pessoal, alguns autores, eles colocam não a letra T. Se vocês olharem exercícios da internet, eles usam tipo um zerinho cortado. Esse zerinho cortado chama θ. É um símbolo grego chamado θ, tá bom? Então, eles usam esse símbolo para representar a temperatura. Aí então fica assim, ó. θC, θF e θK.
temperatura Celsius, temperatura Fahrenheit, temperatura Kelvin, tá bom? Outros autores, ao invés de colocar θK, aí eles colocam θC, θF e T maiúsculo para representar a temperatura na escala Kelvin, tá bom? Aqui eu faço uma sequência um pouco assim, uso o símbolo T para temperatura para não confundir muito, tá bom? Menos 32 dividido por 9 é igual a TK menos 273 dividido por 5. Então, olha, isso aqui é uma equação que tem duas igualdades, ou seja, eu não posso utilizar essa fórmula desse jeito. Nós não usamos uma fórmula com duas igualdades, então nós usamos apenas uma. Então, o que acontece? O exercício está me dando que a temperatura está Fahrenheit ou Celsius. Eu quero passar ela para quem? Para a escala Kelvin e para a escala Fahrenheit. Eu posso passar por qualquer uma primeiro? Posso. Eu posso resolver, por exemplo, o que o exercício está falando aqui e resolver a de Kelvin primeiro. Então, eu vou comparar a temperatura da escala Celsius com a temperatura da escala Kelvin. Observe que não preciso usar essa parte que tem Fahrenheit. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descartar essa parte aqui da fórmula. Então, vai ficar esse lado igual a esse. Vai ficar TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. Estou vendo aqui o seguinte, olha. Nesse caso, como tem um algarismo 5, eu até posso tirar ele dos dois lados. Então, essa fórmula minha fica como? Olha, ela fica TC é igual a TK menos 273. Então, vocês vão usar essa equação aqui em física e em química também no segundo ano. Tá? Daqui um pouquinho, o professor de química, quando estiver falando para vocês estudo sobre os gases lá, de termodinâmica, ele começa a falar primeiro sobre isso do que eu. Aí depois ele volta para o lado do estudo dos gases no sentido químico, e aí eu começo a estudar os gases no sentido físico de realização de trabalho. Que aí nós vamos chegar, por exemplo, numa máquina térmica, por exemplo, o motor de um carro. Ele realiza trabalho do gás da combustão. Acontece a parte química, lá explode, e o que interessa para nós não é o que aquece o motor. O que aquece o motor não é interessante para a física, aquilo ali está atrapalhando. O interessante para a física é aquela energia que tem na explosão. A energia de compressão, de pressão. Ali que é o interessante para a gente utilizar aquela força que é gerada ali. Certinho? Aí o sistema físico tem que refrigerar o sistema para não deixar sobreaquecer. É por isso que o carro tem um radiador, para quê? Para pegar aquele calor ali, transfere com a água, a partir de uma troca de calor, né, da parte quente com a parte fria, e aí ele refrigera a água e ela volta para continuar tirando o calor de lá e jogando fora para o ambiente. Então a parte... Hoje em dia usa vários. Qualquer gás que é chamado de refrigerante, o que é o refrigerante? Que refrigera, não é isso? Então o que acontece? Até o gás de cozinha, ele é um gás refrigerante. Não sei se você já percebeu ou já viu um vídeo, quando você libera o gás, tipo, você coloca lá uma mangueira no gás e coloca, por exemplo, uma ponta de ferro e libera o gás. Quando você libera o gás, ele esfria, ele condensa por fora a água da atmosfera. Então aquilo ali é um gás refrigerante. Até o gás de cozinha você consegue fazer isso. A diferença é que ele é inflamável, tá bom? E o outro gás ele não é inflamável. O gás de cozinha também ele corrói as peças se você colocar ele. Mas a geladeira... Pode falar. Bom, eu não sei te falar sobre a questão do calor específico. Mas eu sei que esse gás ele tem que ter propriedades na qual ele sofre variação de estado. Ele sofre variação de estado tipo do sólido, líquido e gasoso.
quando ele sofre variações de pressões. Tipo, por exemplo, o gás da geladeira, o que acontece? Tem um motor lá, o que ele faz? Ele pega o gás e comprime ele. Na hora que ele comprime o gás, ele fica líquido. E aí lá no congelador, na hora que ele passa no congelador, ele vai pelo um caninho fininho até o congelador. Na hora que ele chega lá no congelador, tem um cano muito espesso. Então ele sai de um cano fino para um cano largo. Então ele muda a pressão. Na hora que ele muda a pressão, ele rouba calor do ambiente. Ele puxa calor do ambiente. E aí ele pega esse calor e leva ele embora. E aí ele vai para onde? Ele vai para aquela serpentina que fica atrás da geladeira. Depois eu vou falar mais específico para vocês sobre isso, tá bom? Então, eu tirei o Fahrenheit do cálculo aqui a princípio, porque eu vou calcular a temperatura na escala Kelvin. Se eu vou calcular na escala Kelvin, a parte da fórmula que tem Fahrenheit não me interessa. Depois eu vou calcular a que tem a escala Fahrenheit e vou jogar fora a parte de Kelvin e vou manter a parte de Fahrenheit, entendeu? Isso aqui nós colocamos assim, é só para ficar mais fácil para vocês lembrarem as fórmulas. Porque aqui eu tenho duas combinações diferentes. Eu tenho de Celsius e Fahrenheit e de Celsius e Kelvin. Então eu fico com duas equações diferentes. E também tem a combinação de Fahrenheit com Kelvin. Então para mim não ter três equações, montar três fórmulas aqui para você, nós ficamos apenas com uma igualdade. Esse aqui é um método que fica mais fácil para lembrar quando você tiver que fazer, por exemplo, uma prova do Enem, uma prova ADA, eles não vão dar as fórmulas para vocês. Isso. Isso. Aí nós temos que conservar. Aí nós vamos fazer assim, ó. Que vai ser a segunda parte que eu vou mostrar para vocês. TC sobre 5, que é igual a TF menos 32 dividido por 9. Agora eu não posso cancelar esses dois números, porque um é 5 e o outro é 9. Aí eu tenho que manter na hora de resolver a expressão algébrica aqui. Isso, aí eu vou colocar o número, aí eu vou multiplicar cruzado, isso que nós vamos estar fazendo. Nesse caso aqui, pessoal, ó, agora o que acontece? Eu tenho menos 39, vamos resolver essa parte primeiro. Então eu vou colocar menos 39 no lugar do TC, eu já vou colocar aqui do lado aqui, ó. Vai ficar assim, ó, menos 39, que é igual a TK, menos 273. Ó, eu quero isolar esse TK. Isso, se esse número aqui está negativo, passa para o outro lado somando. Fica menos 39 mais 273 é igual TK. Então a temperatura Kelvin que sobrou é quanto? TK deu quanto? 234. Ó, observe, 234, coloca o K de Kelvin. Não coloca a bolinha, tá bom? Então aqui, ó, deu positivo, que eu sei que é a temperatura em Kelvin. Então, beleza, deu essa resposta. Agora, a outra parte é fazer a segunda parte. Transformar para Fahrenheit. Para Fahrenheit eu vou usar essa equação. E vou pegar o menos 39 e colocar no lugar da temperatura Celsius também. Fica menos 39 dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Então ficou isso aí, tá vendo? Então o que acontece? Agora eu posso multiplicar cruzado, eu posso simplificar aqui primeiro, aí fica da critério seu. Se você for multiplicar cruzado, olha, lembra que o TF e o 32 são dois termos que precisam multiplicar o 5. Aí eu tenho que colocar 5 vezes, abre parêntese, TF menos 32, fecha o parêntese, igual a menos 39 vezes 9. E agora eu faço a multiplicação. Aqui desse lado aqui tem um parêntese, precisa fazer o chuveirinho. 5 vezes TF, 5 TF. Mais vezes menos, menos. 5 vezes 32 dá quanto? 160.
igual a quanto? Menos vezes mais dá menos. 39 vezes 9 dá quanto? 351. Aqui fica 5TF continua igual a. Tá vendo que aqui tem menos 351, tá negativo, passa para o outro lado positivo, mais 160. Ó, subtrai e conserva o sinal do maior. Eu sei que esse resultado vai dar negativo. Então, 5TF eu vou repetir ele aqui. Vai dar quanto menos? 191. Agora o 5 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar TF é igual a menos 191 dividido por 5. A temperatura em Fahrenheit vai ser igual a quanto então? Menos 38,2 graus Fahrenheit, ó. Essa temperatura deu muito próximo é porque existe o seguinte: quando na escala termométrica existe uma temperatura, deixa eu voltar aqui. Existe uma temperatura que na escala Celsius é a mesma valor numérico na escala Fahrenheit. Esse é o mesmo. O único número é o menos 40. Como que você descobre? É só jogar na fórmula. TC dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Nesse lugar aqui, você vem e coloca o número. Se a temperatura não vai ser a mesma, coloca, por exemplo, X e resolve a equação. Aí você vai ter um X de um lado, um X do outro, faz a álgebra. Coloca tudo que tem X do lado esquerdo e tudo que não tem X do lado direito. E soma os termos, vai ter um número multiplicando, passa dividindo, e aí você vai encontrar o número menos 40 graus Celsius. Menos 40 graus, quer dizer, pode ser tanto menos 40 graus Celsius, que é igual a menos 40 graus Fahrenheit. Essa é a única temperatura de equivalência, tá? Nas escalas termométricas. Então, se você tiver... Opa! Acabou, né? Então, pessoal, só para encerrar, se você tiver uma questão lá que pergunta qual é a temperatura que equivale na escala Celsius, na escala Fahrenheit, o mesmo valor numérico é o menos 40, tá bom? Tentem resolver os exercícios, tá bom? Depois, numa próxima semana, nós vamos estar resolvendo mais exercícios com vocês, tá bom? Obrigado. Qualquer dúvida, me mande mensagem no Classroom ou mande e-mail, tá bom? Ou a dúvida também, vocês têm o contato meu lá no grupo de vocês. Pode mandar. Se você mandar no grupo, às vezes fica mais difícil de eu visualizar. Mas se você mandar no privado, lá tem meu número que eu comunico com vocês. Eu faço um videozinho, respondo para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.